Nós vamos iniciar nesse instante a nossa segunda parte da lição sobre oração, intercedendo uns pelos outros. E na primeira parte nós estivemos observando que as nossas orações, elas são atendidas por Deus, são ouvidas por Deus por causa do intermédio de Jesus Cristo. E Ele intercede por nós. E o Espírito Santo do Senhor também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o que diz a palavra de Deus e assim nós cremos. Deus ouve a oração do seu povo. Antes, porém, de ir para essa segunda parte da escola dominical, desse estudo, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza nessa reflexão de hoje. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos e suplicamos que o Senhor esteja conduzindo a toda essa reflexão nossa, ó Pai, que possamos compreender com clareza o que o Senhor espera de cada um de nós através do que iremos estudar nesse momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. O texto base, de onde nós partimos aqui é Tiago capítulo 5, versículo 13, que diz assim, Tiago 5,13: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Como nós já observamos anteriormente, vimos que como pecadores nós só podemos ser atendidos por Deus por intermédio de Cristo e a intercessão também aí, do Espírito Santo. Observamos que Paulo também, um grande homem de Deus, teve suas lutas internas, conhecendo racionalmente aquilo que deveria fazer para agradar a Deus, aquilo que deveria fazer como uma vida santa, porém tendo a luta interna do velho homem contra a santidade, contra o novo homem feito à imagem de Cristo. E então em Romanos capítulo 7, versos 18 a 25, ele trata sobre essa questão e nos apresenta a necessidade de uma intercessão, de um mediador, a palavra mais precisa, um mediador entre Deus e os homens. Temos no Antigo Testamento alguns mediadores, citamos recentemente dois, que é Moisés, um mediador entre Deus e os homens, e de certa maneira Davi também mostrando ou refletindo o governo de Deus sobre o povo. Obviamente, como dois seres humanos, tem as suas falhas e essa mediação não foi perfeita. Essa mediação ela é perfeita unicamente através de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que veio então, habitou entre os homens e assim aplacou a ira de Deus, nos substituindo na cruz e intercede por nós à destra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos observar então, ainda que sucintamente, a respeito da intercessão pelos outros, orar uns pelos outros. A nossa intercessão ela deve seguir o modelo, o exemplo, deve seguir a atitude do nosso Mestre, de Jesus Cristo. E dessa maneira eu quero apenas destacar hoje duas questões principais, duas características principais aí de Jesus e a sua mediação, que deve também existir na nossa caminhada, na nossa vida. Eu quero abrir a palavra de Deus então em algumas passagens, começando aqui com Mateus capítulo 8, versículo 17, que nos diz assim: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O interessante na oração intercessória e que nós encontramos em Jesus Cristo um modelo a ser seguido, não é simplesmente nós orarmos pelas pessoas, mas nós vivenciarmos aquilo que as pessoas
estão enfrentando. Nós nos tornarmos coparticipantes daquilo pelo qual nós estamos intercedendo. Jesus Cristo intercedeu e na sua intercessão ele participou dos sofrimentos. Ele foi empático com a situação do próximo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Cristo, ele foi empático ao ponto de nos substituir, carregar as nossas, o castigo que pesava sobre nós. E interessante a frase, eu quero ler essa frase aqui da nossa lição, que diz assim: a oração é uma demonstração que fazemos para Deus da inquietação do nosso coração com respeito às condições de vida do nosso próximo. E Tiago vai justamente trabalhar nessa questão, trabalhar nesse ponto. Em Tiago 5,13, onde nós lemos inicialmente, que dizia: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Em outras palavras, seja empático, seja próximo, sinta a dor do outro. Fale a Deus do quanto incomoda o teu coração o sofrimento do outro. É interessante essa situação em que nos colocamos lado a lado com o que sofre. Não é simplesmente orar por pessoas que nós não conhecemos, mas orar por situações que nós tomamos conhecimento e procuramos conhecer mais. Vamos orar por alguém que está enfermo, ok? O que ele está passando? Como é que está a situação dele? Eu posso entrar em contato para ouvi-lo falar sobre a sua dor? A oração, ela tem esse aspecto, a oração intercessória tem esse aspecto de você sentir junto com o outro. Participar do sofrimento. Então você entra em contato com a pessoa, vê se ela está sofrendo ou se ela está alegre, né? Como diz Tiago 5,13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Eu preciso estar, em outras palavras, em sintonia com aquele por quem eu estou intercedendo. Não é simplesmente suplicar e suplicar a Deus, mas é fazer parte da situação. A vida de piedade, a vida de oração, a vida de religiosidade, de espiritualidade, ela não é vivida sozinha, ela não é vivida de cima dos montes, ela não é vivida nos mosteiros, ela é vivida na comunhão. Ela é vivenciada, ela é experimentada na comunhão, conhecendo o outro, sabendo um pouco mais. Na vivência, na comunhão dos irmãos, especialmente nos sofrimentos, é que nós nos tornamos trabalhados, lapidados por Deus. Uma segunda questão que eu quero destacar nesse momento sobre oração intercessória é muito relacionado com essa primeira. A primeira, então, participar nos sofrimentos. A segunda é priorizar o próximo. Romanos capítulo 15. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. Romanos capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 a 7. E vamos observar um pouco sobre essa questão de priorizar o outro. A palavra de Deus diz assim, Romanos 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar
as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. O verso 1 já é maravilhoso, dizendo para nós o seguinte: olha, eu não devo viver a minha vida pensando apenas no meu bem-querer, pensando apenas na minha satisfação pessoal. É claro no texto. Nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. A vida cristã é uma vida que, quanto mais maturidade, mais voltada para o outro a gente é. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Sirva ao outro para edificação, para crescimento, para desenvolvimento, para maturidade cristã. A vida daqueles que estão mais adiante na caminhada cristã, que estão desenvolvendo um pouco mais a maturidade, é de auxílio àqueles que estão ainda em estágios anteriores. Então, o que sabe mais ajuda o que sabe menos. O que tem mais experiência ajuda o que tem menos experiência. O que tem mais força carrega aquele que é mais fraco. Isso é vida cristã, isso é caminhada cristã, e isso precisa estar na nossa oração de intercessão. Devemos pensar no outro, priorizar o outro. Vamos orar intercedendo por alguém, né? E aí a pessoa vai orar e ela ora por tudo e esquece de orar pela pessoa. Senhor, obrigado porque eu não estou nessa situação. Senhor, obrigado porque eu não estou passando por isso. Abençoa o irmão, tal. O outro tem que estar em prioridade. A ideia que vai além da oração. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito. E olha que interessante. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então aqui Paulo ele associa a vida cristã a uma preocupação com o outro que está em fraqueza. E aí então é o nosso... a pessoa por quem nós estamos intercedendo está em fraqueza, está em necessidade, está debilitado. Então nós vamos auxiliar falando para Deus do incômodo do nosso coração, do pesar do nosso coração por conta da situação do meu próximo. E eu vou tentar me envolver com essa situação, conhecendo mais informações e até mesmo vendo se é possível eu auxiliá-lo, servi-lo. Tudo isso faz parte de uma caminhada de piedade. E aí Paulo vai colocar no versículo número 3, Romanos 15, 3, o fato de que a Escritura, o Antigo Testamento, também faz parte dessa caminhada de piedade. Eu tenho que conhecer a Escritura, ele traz a Escritura para discussão, ele traz a Escritura para colocar nesse ponto principal aqui de auxílio ao próximo. Então, como nosso ponto é oração, nós oramos nos importando com aquele a favor de quem nós estamos orando. Nós procuramos conhecer mais e priorizar as necessidades da pessoa, não as nossas. Aí Paulo falando, né? Pois tudo quanto outrora foi escrito, e ele está se referindo ao Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação da Escritura tenhamos esperança. Paulo está dizendo, em outras palavras, que tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento são válidos, plenamente válidos para nós hoje. O Antigo Testamento não ficou no passado. O Antigo Testamento serve para nosso aprendizado. Toda a Escritura, portanto, serve para o nosso aprendizado. E na vida de oração, nós vamos observar que Deus nos conduz a pensar no outro, a interceder pelo outro, a sentir o que o outro está passando, a nos envolvermos de modo o mais próximo possível e colocar as necessidades do outro, as debilidades do outro
em primeiro lugar, para serem atendidas, uma vez que nós estamos intercedendo pelo outro. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Perceba, nós não devemos pensar em nós mesmos. Vida cristã é pensar no outro também. Vida cristã é voltada para o que a gente pode fazer pelo outro, não o que a gente pode receber. Nós estamos vendo alguns sermões sobre Efésios, e lá em Efésios capítulo 5, 18 até o capítulo 6, verso 4, nós percebemos o mesmo Paulo falando algo interessante, que a vida cristã ela é voltada para o que nós temos que fazer, não o que nós temos direito de receber, mas o que nós temos que fazer. Então aí lá diz para sermos submissos uns aos outros. A mulher é submissa ao marido, o homem ama a mulher, os filhos obedeçam os pais eduquem os filhos. É tudo as obrigações de cada um, né? O que cada um deve fazer. E aqui nós percebemos que o crente maduro, Romanos capítulo 15, verso 1 a 6, o crente maduro, ele deve viver não para si. Eu estou com um problema, então eu não posso. A questão é, eu posso me colocar aos pés de Cristo e interceder pelo meu semelhante, pelo meu próximo. Eu posso suportar a debilidade, a imaturidade do meu próximo. E preciso auxiliá-lo a crescer. Preciso interceder a Deus e mostrar ao Senhor o quanto isso incomoda o meu coração. Versículo número 6 diz assim: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, verso 7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A vida cristã é de ajuntar. A vida cristã é de pensar no outro. A vida cristã é de se preocupar com o outro. A vida cristã é de falar a Deus sobre o quanto o meu coração está apertado, incomodado pela situação do outro. De procurar conhecer mais a necessidade, atender a necessidade e proporcionar maturidade, crescimento espiritual. Ora, se Cristo não buscou os seus próprios interesses por amor de nós, como eu poderia ousar querer agradar a mim mesmo em detrimento do próximo? É uma das frases do nosso estudo de hoje. É interessante isso. Se Jesus não quis agradar a si mesmo, por que eu iria procurar agradar a mim mesmo em primeiro lugar? Eu devo servir. Costumamos confessar que queremos ser iguais a Jesus. Mas muitas vezes corremos o risco de sermos egoístas e procurarmos o benefício para nós, em primeiro lugar, o que é uma falha muito perigosa. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu vou abrir aqui, a palavra de Deus diz assim. Filipenses, aqui, capítulo 2, verso 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja só, na oração intercessória nós trazemos isso à tona. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Portanto, concluindo a nossa reflexão hoje,
nós já vimos sobre esse assunto, intercedendo uns pelos outros, o fato de que a nossa oração somente é ouvida pela mediação de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Sabemos o que precisamos fazer, mas infelizmente ainda nos acidentamos com o pecado. No entanto, mesmo diante disso, devemos continuar orando ao Senhor, porque o Espírito do Senhor e o próprio Cristo intercede por nós. O Antigo Testamento nos apresentou mediadores que foram imperfeitos, mas Jesus Cristo é o mediador perfeito. Por isso temos confiança de nos aproximarmos relacionalmente do Pai e sermos ouvidos pelo Senhor por intermédio de Jesus, por intermédio do Espírito do próprio Deus. Quando oramos pelos outros, precisamos seguir também o mesmo molde, o mesmo modelo de Jesus, que participou do sofrimento daqueles por quem ele intercedeu e priorizou o próximo e não as suas próprias vontades. Assim também nós, nas nossas orações, devemos procurar conhecer o sofrimento daqueles por quem nós estamos orando. Precisamos também colocar as necessidades do próximo em destaque em nossas orações, pensando no outro, recebendo do Senhor o auxílio para que sejamos suporte para o outro, para que sejamos aqueles que caminham juntos e fortalecem, trazem maturidade com a palavra de Deus para o próximo. Intercedermos pelas pessoas, colocarmos elas em primeiro lugar na nossa caminhada e orarmos uns pelos outros. Portanto, como é importante uma reunião de oração onde nós podemos compartilhar, reunir em grupinhos, né? Dividirmos em grupos o povo de Deus e termos momentos de compartilhamento. Olha, eu estou passando por isso, assim, 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 lá em casa e tal, gostaria que vocês orassem por mim. E o outro apresenta as suas questões também, e pede oração, e ora-se uns pelos outros. Essa é a oração intercessória, que você toma conhecimento dos detalhes e do que você pode fazer além de orar. Isso é muito, muito importante. Demonstra o amor de Deus, o reflexo do Senhor na vida do cristão. Eu quero deixar como aplicação hoje essa sugestão, essa ideia. Faça uma lista de oração, um caderninho ou uma folha, uma lista de oração em que você tem ali os seus pedidos intercessórios. Acrescente irmãos da igreja, pessoas que estão passando por essa situação atual de Covid. Ore pelo seu pastor, pela família do seu pastor. Ore pelos enfermos da igreja. Ore, enfim, faça uma lista. Coloque os missionários no Brasil, transculturais. Interceda por eles. E fique atento para quando Deus atender a tua oração, você colocar lá na lista, ok, atendido, e agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza que essa atitude, se você ainda não faz, ela vai ser bem impactante na tua caminhada espiritual. O meu desejo é que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, eu te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã, deste que está ouvindo nesse instante, ó Pai, e eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus servos. Te peço que o Senhor esteja conduzindo debaixo da tua segurança, dos teus cuidados, derramando, ó Pai, saúde sobre a família, sobre cada lar, em nome de Jesus. Que as famílias caminhem em harmonia, nós te suplicamos em nome de Jesus. É assim, ó Pai, que nós também te agradecemos em nome de Cristo Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por todos os teus servos. Em nome de Cristo. Amém.
Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.